Olá, meus amores do nono ano, continuando nosso módulo 4, no capítulo 11. Muito importante pensar em transformações sociais. Na linha aí da nossa transformação para a vida, será que nós já pensamos em como a nossa sociedade é organizada? Quais são as oportunidades que as diversas camadas sociais têm? E como e quando, com o passar do tempo, cada gama ali das camadas sociais, elas vão crescendo, elas vão se desenvolvendo? Bom, nós sabemos, meus queridos, que o Brasil é um país rico em diversidade. Nós temos várias culturas, nós temos várias etnias, várias raças, mas existem muitas desigualdades, várias. Muitas e muitas pessoas elas são excluídas. Não adianta negar isso. Preconceitos no trabalho, na escola e por aí vai. Muitas têm muitos sonhos, mas não conseguem alcançá-los. Isso é fato. Muitas precisam trabalhar muito mais para provar que é tão bom quanto o outro. Para lutar contra essas diferenças, o que a gente precisa fazer? Argumento 1. Primeiro, enxergar o problema. Primeiro, a gente tem que reconhecer que o problema existe, para depois a gente começar a propor uma solução. Isso aí é igual a questão do modelo de redação do Enem. Eu tenho que ter um problema para depois propor uma proposta de solução. Argumento 2. O que eu preciso fazer? Qual seria uma dessas soluções? Se existe um problema, é preciso que se promova uma forma de inclusão dessas várias camadas sociais. Ricos, pobres, pessoas de raças diferentes. Elas precisam ser incluídas de forma justa. Por quê? O que diz lá na Constituição? Todo cidadão tem direito à igualdade social. Então, é inadmissível que o governo, sendo membro da Constituição brasileira, ele não promova a todas as camadas sociais da população os mesmos direitos. Então, vamos lá? Vamos ver o que esse capítulo tem para nos mostrar? Quando eu falo em governo, veja bem, não é questão de presidente. É o governo, tem essa diferença, tudo bem? Vocês já sabem disso. Bom, no seu dia a dia, de onde vêm situações que é possível notar desigualdade social? Vamos pensar, né? Será que as pessoas são tratadas? Então, tem aqui um editorial, né? Nós já estudamos a estrutura do editorial. O que o editorial faz? O editorial é um texto escrito pelo editor-chefe de um jornal, no qual uma notícia polêmica foi publicada durante a semana, certo? Como o meu repórter ele não pode jamais dar a opinião dele, o editor-chefe vem. Temos aulas gravadas no canal, nós fizemos uma proposta de redação. Veja bem, tá pronta aí, posso pedir? E ele vem, né? E ele traz para nós a opinião do jornal a respeito do assunto. Este assunto abordado neste texto, meus queridos, ele vai ser sobre a posição contrária à política de cotas, né? Bom, nas universidades. Aqui, esse editorial, né? Quando eu faço um texto dissertativo argumentativo, epa, toda vez que estou fazendo isso. Bom, quando eu faço um texto dissertativo argumentativo, eu tenho total liberdade para falar, mas eu preciso provar. Para este autor deste editorial aqui, desse jornal, ele é contra as cotas raciais. Ele não concorda que haja cota para entrar na universidade. Para ele, isso é um problema.
O simples critério racial tende a provocar uma perigosa distorção. Diferença dos brasileiros pela cor de pele e não pelos méritos de conhecimento. Para ele é o quê? Ele acha que as pessoas têm que entrar na faculdade não pela cor de pele, mas pelo quê? Pelo conhecimento. Bom, essa é a opinião do jornal dele, na verdade ali, né, no caso dele, né, ele está se manifestando ali a opinião dele, certo? Bom, então aqui a gente segue, ele dá os argumentos dele, ele usa dados para provar isso, porque as cotas não funcionam, tá? Eu vou deixar o texto aqui, quando nós precisarmos, a gente volta no texto. E o texto é de um jornal famosíssimo, de muita tradição, desde 1919, chamado Gazeta do Povo. E até hoje é um periódico que circula de forma impressa e também em formato digital, tá? É um jornal de muito peso para o povo brasileiro, tá? Então vamos lá, vamos corrigir? Número 1. A linha fina do editorial. Sobre a linha fina, que é uma explicação a mais que o título. O simples critério racial tende a provocar uma perigosa distorção. Diferencia os brasileiros pela cor da pele e não pelos méritos do conhecimento. Assinale a opção que contém informação correta sobre ela. Bom, destaca e reforça a ideia de que cotas raciais não são uma medida positiva, complementando a ideia apresentada no título do texto. Lembrem-se, meninos, neste texto aqui, o autor é contra as cotas raciais, ou seja, ele é contra as pessoas entrarem por aqueles 20% reservados a quem? Aos negros, certo? Ele acha que as pessoas não precisam, não têm que ter vagas separadas para eles apenas pela cor de pele. E você pensa o mesmo? 2. No primeiro parágrafo do editorial, também chamado de introdução, é possível perceber que o texto cita um fato noticiado. Sim, claro. O editorial sempre vem, acabei de falar, de uma notícia que foi muito, assim, meio que bombástica durante a semana, até que o jornal vai e solta a sua opinião sobre ela. Tá? Que fato foi esse? O STF, o Supremo Tribunal Federal, havia declarado constitucional a política de cotas raciais como um critério para o ingresso das universidades. E aí ele foi e soltou falando que não, que achava errado. O Supremo Tribunal Federal aprovou e para eles achavam que estava errado. Opa, qual é a tese? Qual que é a tese dele? Qual que é a opinião desse editorial? Qual que é a tese do jornal, né? O texto propõe que devem ser consideradas questões que vão além do âmbito jurídico para se opinar sobre as políticas públicas de inclusão. Ou seja, para ele não é a justiça, não é o Supremo Tribunal que tem que opinar. No caso, seriam o quê? Os educadores, professores, né, que deveriam ter tomado essa decisão. 3. A partir do segundo parágrafo, ocorre o desenvolvimento do texto com a exposição dos argumentos e justificam a tese apresentada. Ou seja, idêntico ao texto do Enem. Tema, tese e argumentos. Eu não posso dar só meu argumento, eu preciso lançar um dado. O que é necessário para a luta contra a desigualdade social? Está lá no texto. A promoção dos processos de inclusão por parte do Estado. Então, se está ruim, o Estado tem que melhorar a base. Não é liberar lá em cima. É isso que ele quis dizer. Que o governo melhore, então, lá desde cedo. Não é liberar a vaga lá na sociedade, lá na faculdade. B. Segundo essa visão, quem mais deveria ser parte das políticas públicas de inclusão, além da população negra? Os indígenas e todos aqueles que não têm acesso à educação de qualidade. Então, que abra para todos, né? 4. Releia o terceiro parágrafo e analise como a argumentação é estruturada nele. Olha só, nem, por outro lado, sob esse prisma. Qual acontecimento histórico ocorrido em nosso país o texto admite como uma das causas da desigualdade social?
Gente, pessoal, leia isso aqui. Não há como deixar de mencionar o positivo processo de miscigenação ocorrido. Então, aqui ele vai falar sobre o quê? A intolerância. Então, o que? Os negros que foram trazidos para o Brasil e tratados como escravos, e muitos deles, ao longo dos tempos, eles não tiveram oportunidade de educação por muito tempo, porque eles eram o quê? Escravos. Lê esse textinho aqui, que vocês vão entender que foi o quê? Exatamente a escravidão. Para contrapor o reconhecimento desse fato, que acontecimento do texto ele cita como um fator positivo quanto à formação do povo brasileiro? A miscigenação, que tornou um país multirracial, né? Então trouxeram escravos, os escravos casaram-se com brancas, né? E aí houve uma miscigenação com brancas, com índias, né? Nada impediu isso, né? De jeito, de forma alguma, lógico que não. Então, isso tornou um país multirracial, sem intolerância vista em outras sociedades. C. A partir, muitas sociedades isso não pode, né, gente? Nossa, que horror. A partir dessas análises, desses dois lados, identifique e escreva abaixo sobre o que o texto considera mais coerente para o problema. O que o texto propõe, então? Já que ele falou que acha cotas erradas, o que ele acha que deve ser feito? Foi o que eu falei para vocês. Se ele acha, aqui, ó, a adoção de medidas para reduzir as cotas, ele acha que ela é errada. Então, qual é o segredo? A adoção de medidas para reduzir as profundas disparidades sociais que segregam milhões de brasileiros, impedindo-os de ter acesso à vida digna, incluídos na sociedade, não apenas os afrodescendentes. O problema, então, não é só a escola, é ter uma vida a faculdade, perdão, é ter uma vida digna desde cedo, uma educação digna desde a base. Para isso, ele tem que ter uma vida digna, um salário digno, capaz de manter bem uma família, uma educação de qualidade, uma alimentação de qualidade. Nós sabemos que fome, criança com fome não aprende, e assim por diante. Olha a Constituição brasileira. O que a Constituição brasileira diz? Todo ser humano tem direito à igualdade. Tudo bem? Igualdade, direito a todos. Todos, independente do tom de pele. Bom, então, de certa forma, esse opinião, ele se sustenta nisso aí. Para ele está certo. Mas é essa a função do texto dissertativo. Para eles aqui, eles estão certos. Aí você fala, nossa, mas que absurdo. Essa é a única forma que eles têm. Eles já foram tão maltratados. Espera aí, é o próximo texto. Calma lá. Associa os conectivos em destaque e a que sentidos ele se refere. Conclusão de uma ideia. Qual conectivo ele usou? Sob esse prisma. Quando ele adiciona informações, olha os elementos coesivos aí, a nossa tabela. Nem. Quando ele quer contrapor, eu venho falando uma situação positiva, eu quero mudar de ideia. Por outro lado, certo? Então, vamos lá. Uma das estratégias para defender a posição adotada em relação à política de cotas sociais é a menção de estudantes brancos que são atingidos por problemas de ordem social. Qual o fator considerado pelo texto mais importante na ordem da desigualdade? A qualidade de ensino público no país. Gente, isso é um fato. Se a qualidade de ensino público no país está ruim, ela tem que ser melhorada desde a base, desde a alfabetização. Não adianta tentar abrir o gargalo, tentar abrir as vagas lá na faculdade, sabe por quê? De certa forma, ele tem razão. Porque o que adianta uma pessoa que teve uma educação pública
de qualidade ruim, no caso de um negro que às vezes não teve tanta oportunidade assim desde pequenininho, ele não vai dar conta de acompanhar, de repente, um estudante branco que teve uma educação tão boa. Ele pode deixar a faculdade, pode ser que ele não dê conta. Nos dois últimos parágrafos do texto é apresentada a conclusão a qual editorial chega para reforçar a tese inicial. O editorial conclui que é necessário que o governo invista para melhorar o ensino desde a base. Olha o que eu estou falando, né? Para que as desigualdades diminuam. A gente tem que entender o texto e a opinião dele. 7. Observe as informações contidas no crédito do editorial. Veja bem, meninos, essa opinião não é minha, não é da professora Aline. Essa opinião aí é do jornal Gazeta do Povo. Eu estou interpretando para vocês, junto com vocês. Não vão achar que eu penso assim, tá bom? O texto lido e assinado por algum jornalista nunca, never, jamais. Quem assina é o jornal, tá? E se o jornal não assinar, também perde nota. Lembra, você, quando faz um editorial, você assina em nome do jornal, tá? Considerando o veículo de informação em que foi publicado, para quem que ele escreveu? Bom, para uma população geral, porque quem lê o Gazeta do Povo aí há quase 100 anos é um leitor muito fiel, né? E só que nesse caso, como se trata de educação, seria voltada a quê? Para professores, alunos, né? Porque quando você pega um jornal, você não lê esse jornal do início ao fim, pega da primeira até a última página. Cada um vai lendo ali a reportagem que mais lhe interessar. Número 10, assinale a alternativa que tem como objetivo gênero editorial, mostrar a opinião de um veículo de comunicação, ou seja, de um jornal, de uma revista, sobre um tema atual. Então vamos relembrar aí com carinho o que é um editorial. O editorial, meus amores, é um texto que jornalístico. Temos aulas lá no canal só sobre editorial, que aparece nas edições dos jornais quanto nas revistas. Ele é argumentativo, tem início, desenvolvimento e conclusão, e ele vai o quê? Mostrar como esse jornal pensa a respeito daquele assunto polêmico. O repórter editorial ali, né, como é que fala, o editor-chefe, né, o editorialista, ele pode falar só o que ele pensa? Nunca. É preciso que ele use dados também. Aliás, queridos, sempre quando vocês forem usar um texto de mais peso, dissertativo, argumentativo, eu nunca posso só falar o que eu penso. É preciso fazer uso de dados, de pesquisa, de fontes. Então, editorial é um texto jornalístico, sim. Mas, professor, ele está dando opinião. Ou seja, o editorial é um dos poucos e raros textos no qual você dá a sua opinião. Você quem? O jornal. No caso, o editor-chefe, que é responsável pela edição de todo o jornal. Bom, queridos, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijo. Continuem as correções.